Então o tema hoje é: por que pessoas ungidas não triunfam? Eu já ouvi, você já deve ter ouvido, você já deve ter falado, eu nunca disse. Mas talvez você já tenha falado pelas suas experiências, né? Você já deve ter dito isso ou sozinho, ou para alguém. Quando você olha para o estado da sua vida, para circunstâncias, situações desagradáveis que você está vivendo, que te causam tristeza, que te causam amargura, que te causam desânimo, que te causam perdas, que te causam prejuízos. E, ao mesmo tempo, você compara a sua vida com a vida do seu vizinho, com a vida do seu parente mais próximo, com a vida do seu colega de trabalho. E quando você pega a sua vida e você coloca a sua vida do lado dele, a dele está melhor do que a sua. Quantos de nós aqui que nunca se deparou com uma situação tão constrangedora como essa? Quantos de nós aqui que já ouvimos até mesmo pela ousadia dessas pessoas, o desprezo pela nossa fé, o desprezo pela nossa crença, quando disseram para nós: olha aí, você está na igreja, o que mudou? Você está na igreja, eu estou melhor do que você. Tem muitas pessoas que são muito engraçadinhas. E elas só estão esperando uma oportunidade para jogar isso na sua cara, para jogar isso na minha cara. Eu não estou na igreja e eu não estou sofrendo. E você está na igreja, mas olha pelo que você está passando. Aí dá vontade de pichar uma maldição nele, não dá? Seja sincero. Seja sincero. Dá vontade de pichar uma maldição nele. Você vai ver ainda o que vai acontecer com você, seu miserável. Mas querendo ou não, isso não mexe com a gente? Seja real. Sim ou não? Isso mexe com a gente. Isso mexe com a gente. Me lembrei aqui agora. O Espírito Santo não me deixa mentir. Eu me lembro agora de uma experiência que eu tive, mas tem muitos anos. Eu ainda não estava, eu não era nem servo, nem obreiro na casa de Deus. Eu tinha me convertido. Nem me lembro, já tem tanto tempo, gente. Ou foram os primeiros dias quando eu converti, ou foi poucos meses antes de eu me convertir, quando eu fui tirar minha carta de motorista. Não tinha convertido ainda não. Eu ia só na igreja, mas não tinha sido batizado ainda não. Né? E quando, olha a minha oração. Eu vi as pessoas, e a minha vontade de tirar minha carta, aí eu vi as pessoas passando, dirigindo, né? E olhava e falava assim: esse cara é um cara mau, conseguiu tirar a carta. Deus, eu não posso, eu tenho que tirar a minha. Né? Porque eu estou com uma coisa boa no coração. Então nós nos comparamos muito com isso. Salmo 72, o escritor do Salmo 72, em um certo momento da vida dele, ele ficou apavorado. A Bíblia diz que ele entrou dentro da casa de Deus, né? E ele fez uma pergunta. Né? Ele estava inconformado, porque os homens maus, perversos, estavam prosperando, enquanto que ele não estava prosperando. Ele não entendia aquilo. Por que eles prosperam e eu não prospero? Não é o contexto que eu vou focar com você aqui nessa manhã. Era uma outra realidade. E então ele é convencido pelo Espírito Santo quando ele consegue ver o fim daqueles que não temem a Deus e o fim daqueles que temem a Deus. Amém ou não amém? Então, gente, o que eu quero compartilhar com você aqui nesta manhã é sobre isso. Por que pessoas ungidas não triunfam? Por que pessoas ungidas não triunfam? Eu estava compartilhando ontem à tarde com os irmãos lá em Brasília, e eu dizia para eles que quando nós nos convertemos a Jesus, nós temos dificuldades com alguns termos que são falados dentro da igreja, não é? Porque são termos que não fazem parte, ou não faziam parte do nosso vocabulário. Então, quando você vem para uma igreja, quando você se converte, você começa a ouvir certas palavras, não é? Que você nunca ouviu antes, porque o ambiente em que a gente vivia, não é? Aquele ambiente ele não trazia, né,
o contexto desses termos que nós usamos aqui dentro da igreja. Então, com o tempo, nós vamos familiarizando e vamos entendendo, né, alguns termos, né, que são usados dentro da igreja. Eu estava para os irmãos ontem lá em Brasília, né? Quando eu me converti, meu pai na fé, bispo Wilson, usava muito o termo a igreja primitiva, né? E eu não entendia o que era igreja primitiva, o que era primitivo, no sentido que ele colocava, né? O meio que eu vivia não usava essa palavra primitivo, né? E eu nem me interessei também, na época, em buscar um dicionário, qualquer coisa. Então, quando ele falava igreja primitiva, eu ficava boiando. Mas quando os irmãos gritavam, eu gritava junto. Né? Porque a igreja primitiva era uma igreja de vencedores. Aí todo mundo, eu também. Não estou nem sabendo porquê, mas estou lá. Não é? Mas com o tempo a gente vai entendendo esses termos que são usados. E são termos que são peculiares. Olha para mim. São termos que são peculiares, que são exclusivos daqueles que resolveram andar com Deus. Amém? E um desses termos que nós ouvimos com grande frequência, e quem chega aqui nas primeiras semanas, né, talvez não vai compreender o que isso significa, é quando nós falamos sobre a unção. Diga, unção. Diga outra vez, unção. Então, unção, ungido, não é? Quando nós usamos esses termos, alguém diz, o que é uma unção? O que é um ungido? Quando nós falamos da unção no âmbito natural, né, nós estamos falando de você pegar óleo, você pegar azeite, né, e você derramar isso sobre alguma coisa. Né? Nós aqui popularmente usamos o termo unção como untar. Então você vai fazer um bolo, né, antes de você colocar a massa lá na forma, o que você faz? Você vai untar. Então, a palavra untar é o mesmo sentido de ungir. Quando você me entender, diga amém. Os antigos, eles tinham o costume de ungir os seus mortos. Então, quando aquela mulher chegou até Jesus, derramou bálsamo na cabeça dele, né, já estava próximo da morte, dele ser entregue, dele ser crucificado, né, e as pessoas foram criticar o que ela estava fazendo, né? Jesus então diz, ela já está preparando o meu corpo para a morte. Então era um hábito dos antigos, né, ungir o corpo da pessoa que morria, para preservação, ou se preferir, pode ser um embalsamento, né, para preservação por mais tempo do corpo físico da pessoa. Então, nós temos a unção, o ungir no campo natural, mas temos também a unção, ungir no ambiente sobrenatural. E esse texto de Joel, que nós projetamos aqui, ele nos remete à unção do campo natural. Eu preciso que você entenda isso para você compreender o que o Espírito Santo quer trazer de conhecimento, de revelação no seu coração nesta manhã, para a liberação da sua vida. Diga aleluia. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Então agora, vamos tirar a unção do campo natural e vamos levar para o campo espiritual. No Velho Testamento, quando Deus escolhia um rei, quando Deus escolhia um profeta, quando era levantado um sacerdote, o Senhor enviava alguém até essa pessoa, derramava o óleo físico sobre a cabeça dessa pessoa, mas no momento em que ela recebia essa unção com o óleo físico, ele recebia o Espírito Santo. Então, o óleo, a unção, o óleo físico, o azeite, era para servir de testemunho para as pessoas que estavam ali naquela cerimônia,
de que naquele corpo Deus estava colocando o Espírito Santo para fazer coisas que o homem natural não tinha capacidade e nem habilidade para fazer. Então, quando chegava um juiz, quando chegava um profeta, quando chegava alguém desse nível, e, por exemplo, quando Samuel chegou na casa de Jessé para ungir um de seus filhos a rei, a Bíblia diz que quando Davi chegou, Samuel derramou o azeite. Quando ele derramou o azeite, presta atenção nisso, quando ele derramou o azeite, o pai de Davi e os irmãos dele, então descobriram, ele é ungido do Senhor. Porém, a Bíblia diz que quando Samuel derramou o azeite, o Espírito Santo se apoderou de Davi. Quem está me entendendo? Então o azeite era apenas uma cerimônia para que todos soubessem que sobre esse garoto aqui, que até hoje teve uma vida normal, comum, mas agora veio um profeta, derramou sobre a cabeça dele o azeite, toda a comunidade sabia. O azeite é para que nós saibamos que Deus escolheu esse garoto. Mas a unção do Espírito está dentro dele. Ele agora tem o Espírito Santo. Então era esse o sentido da unção no Velho Testamento. Derramava-se o óleo apenas como símbolo, para dizer para toda a comunidade, quando um profeta derrama o óleo sobre a cabeça de alguém, é porque essa pessoa agora recebeu o Espírito de Deus. E se ele recebeu o Espírito de Deus, aquela comunidade toda, aquele povo todo, aquela cidade toda, aquela nação toda, agora esperava que esta pessoa, esperava as manifestações sobrenaturais que esta pessoa iria promover a partir de então. Quem está comigo, diga amém. Eles esperavam agora manifestações. Ou seja, agora aquela pessoa simples, comum, sabe? Eram boiadeiros, eram pessoas das profissões mais simples que você pode imaginar que havia naquele tempo. Mas todo mundo sabia, agora, o que esse homem, o que essa mulher vai fazer é coisa sobrenatural. Então, por isso, quando você olha para os personagens da Bíblia do Velho Testamento e você fazendo coisas que o mundo inteiro que não é convertido a Deus duvidam, porque o que eles fizeram não era provável, o que eles fizeram era improvável, porque eram pessoas simples, mas eram pessoas ungidas. Então, quando esses profetas, esses reis, esses sacerdotes, quando eles chegavam em algum ambiente, alguém não dizia assim, chegou aqui o Jefferson, não. Sabe como que eles eram recebidos? Chegou aqui o ungido do Senhor. E desse ungido você pode esperar qualquer coisa. Fala amém. Desse ungido você pode esperar o mar parando, o mar se abrindo. Desse ungido você pode esperar ele orando e o sol e a lua parando, né? Desse ungido você pode saber que ele vai colocar com 300 um exército de 150 mil para bater em retirada. Enfim, com esse ungido você pode esperar qualquer coisa que o mundo natural não pode promover, mas ele pode, porque ele foi ungido para essa missão. Diga aleluia. Então é preciso você entender isso. Então no Velho Testamento não havia muitos ungidos, havia poucos ungidos. Mas quando nós lemos essa profecia de Joel, ele está dizendo de um tempo não referente à geração que ele pertencia. Ele está falando de um tempo do futuro. Ele está dizendo, e há de ser que depois, ele está falando de um tempo, ele está falando de alguns fatos, de alguns acontecimentos históricos, ele está dizendo, e depois disso, vou derramar do meu espírito. Agora não é sobre um, nem dois, nem três. Agora vou derramar do meu espírito sobre toda a carne. Diga aleluia. Diga aleluia. Você sabe o que significa? O mesmo Espírito Santo que estava em Davi, o
O mesmo Espírito Santo que esteve com Sansão, o mesmo Espírito Santo que esteve com Elias, o mesmo Espírito Santo que esteve com Moisés, o mesmo Espírito Santo que esteve com todos os personagens da Bíblia que nós admiramos, ficamos impressionados com as obras deles, esse mesmo Espírito Santo agora está em você. Agora está em nós. No Velho Testamento, quem ungia as pessoas para que publicamente as pessoas pudessem entender que aquele era o ungido do Senhor, eram os profetas, eram os juízes. Mas presta atenção, no Novo Testamento, que é o tempo que nós estamos vivendo hoje, nós não somos ungidos por um profeta, nós não somos ungidos, não, nós somos ungidos por Jesus. Quando confessamos os nossos pecados e nos arrependemos e nos batizamos, o Espírito Santo, ele vem sobre nós e ele se apodera da nossa vida. No dia de Pentecostes, quando Pedro ministra a mensagem, por que eles estavam orando em línguas pela primeira vez, e eles falavam em línguas no idioma dos povos de outras nações que estavam lá em Israel. A primeira ministração de um apóstolo de Jesus, a primeira ministração, a primeira mensagem de um apóstolo de Jesus, ministrada, e foi ministrada por Pedro, ele diz assim: e hoje se cumpriu a profecia que foi escrita por Joel. O Espírito Santo derramado sobre toda a carne. Diga aleluia. Por que que Pedro disse isso? Porque quando eles estavam reunidos, os irmãos conhecem um pouco essa história, quando eles estavam reunidos no cenáculo, Jesus disse: olha, vão e ficam lá, até que do alto vocês sejam cheios do Espírito Santo. E quando eles estão reunidos, a Bíblia diz que são quase 120. Quantos? Quase 120. Quando eles estão reunidos, no 10º dia da espera, eles escutam o barulho de um vento muito forte, sabe? E esse barulho, ele vem se aproximando, e quando eles olham uns para os outros, dentro daquele salão que eles estavam reunidos, eles começam a ver línguas como que de fogo sobre a cabeça de cada um deles. Havia 120, mas aquelas línguas de fogo que eram visíveis, não eram vistas apenas na cabeça de 2, de 3 ou de 4, ou apenas dos apóstolos que estavam ali reunidos com aqueles irmãos. Não, aquelas línguas de fogo estavam sobre a cabeça de todos. Diga, todos. Diga outra vez. Diga outra vez. Diga outra vez. Diga outra vez. Então, quando eu sou salvo e sou perdoado, eu recebo o Espírito Santo. Eu vejo muita gente, por não terem esse conhecimento, não é nem entender, é não conhecer. As pessoas, elas erram por falta de conhecimento. Eu vejo hoje a ignorância espiritual de muita gente convertida a Jesus, orando para receber o Espírito Santo. Jejuando para receber o Espírito Santo. Parando de ver televisão para receber o Espírito Santo. Ficando trancado dentro do quarto para não xingar ninguém para receber o Espírito Santo. Então criaram uma norma, criaram umas regras absurdas para a pessoa receber o Espírito Santo. A única regra necessária para alguém receber o Espírito Santo é crer em Jesus como Filho de Deus e como seu Salvador. É a única regra. Não tem outra coisa. Você pode jejuar, você pode orar, você pode, sabe, eu vou me consagrar para receber o Espírito Santo. Deus não vai te dar alguma coisa que Ele já te deu. Você diz, por que eu não recebo? Porque Ele já te deu.
Eu me lembro uma vez aqui na Lucas Fortunato, nós estávamos em 7 semanas pregando sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu me lembro de uma menina, tem tanto tempo que os meninos dessa igreja que cresceram, e eu encontro com eles aqui, eu falo assim, tem quanto tempo você está aqui na igreja? Ô bispo, tem 17 anos. Eu falo, para mim você chegou aqui ano passado. Eles foram crescendo e, né, não tão próximos eu estava deles, eu os desconheço. Né? Sinceramente, eu quando paro com os jovens aqui da igreja, uma boa parte deles, eu fico surpreso, alegre, em alguns casos já chorei com eles aqui, sabe? De ver que, às vezes, numa condição tão precária que nós tínhamos, e agora que nós vamos partir para um nível bem de excelência, né? das nossas reuniões kids, né? Muito simplórias, muito deixando a desejar, né? Mas essa molecadinha toda de 13, 14 anos, que hoje está aqui com 30, 27 anos, né? Chegaram aqui com 12 anos, com 10 anos, e hoje estão adorando a Deus, estão firmes com a gente, andando com Jesus de verdade. Né? Eles contam os testemunhos das bagunças deles, né? Das raivas que eles faziam nas professoras kids. Né? Eles contam isso até com orgulho, entendeu? Mas isso nos alegra, isso nos inspira, né? Muito saber disso. Mas eu nem sei por que eu entrei nesse assunto. Ah, da menina, obrigado. Da menina. Aí eu me lembro, irmão, eu estou com 1001 coisa rodando na minha cabeça. Então vocês me ajudam às vezes, né? Eu estou com 1001 coisas. Essa semana eu trabalhei pelo menos com 10 coisas diferentes para resolver. Então vocês me ajudam, por favor. Né? Então, aí, no final eu saio lá, nós tínhamos aquele estacionamento, né? E quando eu chego lá fora, tem uma menina chorando. Chorando. Eu falei, o que foi, filha? Ela falou, já estou na 4ª semana, eu não consigo orar em línguas, eu não consigo. Eu não sei mais o que eu tenho que fazer para receber o Espírito Santo. Eu falei para ela, esse é o seu problema, você não precisa fazer nada para receber. Você só precisa abrir a boca e orar em outras línguas. E ela disse, como? Eu falei, porque ele já está em você. Ele não vai vir para você. Jesus já te deu ele. Ela, é verdade? Eu falei, você não entendeu nada do que eu preguei até hoje? Aí eu me lembro disso, ali no pátio, perto de um carro, eu olhei para ela e falei, olha nos meus olhos, filha. Ela devia ter uns 15 para 16 anos. Eu falei, olha nos meus olhos. Ela olhou e falei, fale em outras línguas agora. Libera o Espírito Santo que está dentro de você. Eu acho que ela subiu o morro orando em línguas. Porque ela disparou. Eu, amém, menina. E ela olhava para mim assim, assustada. Daí saiu pela rua falando em língua. Acho que foi o combustível para subir o morro a pé. Mas por quê? Por causa de uma crença errada. Você vai orar para ter, você vai jejuar para ter. Não. Nós não jejuamos, não oramos para ter o Espírito Santo. Porque ele já está em nós. Nós só precisamos liberar. Porque a unção, diga a unção, ela já está com você. Ela está em você. E tem muita gente perdendo tempo aí buscando a unção, indo para monte, indo para a praia, ficando plantando bananeira, de joelho 3 horas. Já te ensinaram tanta coisa e você diz, não tem fórmula que resolve. Aí por fim alguém vem te acusar. Ah, isso aí é pecado. Se você é pecado, você está num pecado tão cabeludo, como é que você vai receber o Espírito Santo desse jeito, rapaz? Você acha que o Espírito Santo vai vir sobre você, fazendo o que você está fazendo? Jamais, o Espírito Santo é puro. Irmão, olha para mim, está tudo errado. Diga, está tudo errado. O momento em que Jesus nos encontra e que nós abrimos o coração para Ele, nós estamos todo atrapalhados. Estamos atrapalhados com tudo, estamos enrolados com tudo nessa vida. E sabe por que Ele nos dá o Espírito Santo de imediato? Porque é com a unção que está em nós, é que nós vamos desenrolar, desembaraçar a nossa vida.
Eu preciso dele para isso. Eu preciso dele para isso. Há coisas em mim, há coisas em você, que se não for a unção do Espírito Santo, para quebrar julgos, para quebrar cadeias, para me convencer de algumas mentiras que Satanás implantou na minha mente, eu jamais vou viver a plenitude da vida em Deus. Então, quando eu recebo o Espírito Santo, eu estou todo avacalhado mesmo. Eu estou todo avacalhado. Por quê? É porque quando ele vem para arrumar a minha vida, veja se isso não mostra algo para você. Quando Gênesis começa capítulo 1, capítulo 2, é uma coisa assim muito, muito interessante. A Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia, diga, um caos. E havia trevas, diga, trevas. Então havia uma escuridão absoluta. Trevas é escuridão absoluta, onde você coloca o dedo na frente do seu nariz e você não vê. Isso aqui é trevas. Você não sabe se está indo para frente, se está indo para trás, isso é trevas. Agora, quem estava lá no meio do caos para reconstruir esse planeta? O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem para o meio do caos. Ele vem para o meio do caos. Diga, ele vem. Então ele entrou em minha vida. Eu fui ungido por ele no caos. No caos. E ele pegou a minha vida no caos e então ele foi trabalhando nela. Foi lidando com aquilo que eu não podia lidar. Foi me convencendo das mentiras que Satanás colocou na minha cabeça e foi colocando as verdades de Deus em mim para mim viver na plenitude de Deus. Então cuidado com essas coisas que as pessoas falam por aí afora. No mínimo ser coisa de assembleiano. Mas não é verdade. Não é verdade. Outro dia eu estava ouvindo alguns caras. Eu tenho umas vontades, mas eu não sei se eu faço, porque eu vou criar um problema danado. Eu estava vendo na internet, né? Esse pessoal que alguém fala uma coisa, aí aparece a figurinha dele do lado e fica olhando assim. Para depois dar a opinião dele, né? Falei, eu vou fazer um troço desse. Mas eu acho que se eu falar algumas coisas, o apóstolo Jair vai me expulsar no outro dia da igreja. Porque tanta baboseira que eu fico olhando, eu não acredito que o povo acredita nisso, gente. Não dá para crer. Que tamanha essa ignorância espiritual que a igreja do Senhor Jesus está vivendo hoje. A igreja não está andando mais, sabe, pela revelação do Espírito da palavra. A igreja está andando hoje pelo que as pessoas pensam na cabeça. Pensam na cabeça. Agora, tem uma série que eu vou fazer. Mês de agosto eu vou começar uma série chamada A Verdadeira Interpretação do Apocalipse. Ai, irmão, mas eu quero pegar uns caras aí de jeito. Mas de jeito. Mas não é esse o propósito, não. Estou colocando a minha raiva para fora. Mas então vamos voltar ao Espírito Santo, que é melhor, né? Diga amém. Então você entende essa questão? Você entende que quando você foi salvo, o Espírito Santo já veio sobre você? Já ungiu a sua vida? Porque Pedro disse, Joel diz e Pedro confirmou. E vai chegar o tempo, esse tempo chegou, em que o Espírito será derramado sobre toda a carne. Esse é o tempo que nós estamos vivendo há 2000 anos. Diga aleluia. Diga aleluia. Por que eu estou dizendo isso para você? Eu acho que eu adiantei bastante, graças a Deus. Porque mesmo com unção, uns triunfam e outros não triunfam. Então, se todos
têm a unção, como diz ali o texto, se todos têm a unção, se todos têm o Espírito, por que que uns triunfam? E por que que outros não triunfam? Quando nós esticássemos a linha, não é para encontrarmos todos triunfando? Sim ou não? Porque todos têm o Espírito Santo. Mas a teologia que você acredita nela é que uns têm e outros não têm. Uns são ungidos e outros são cuspidos. Mas a Bíblia diz que todos que receberam Jesus são ungidos do Senhor. É mesmo, bispo? Isso é verdade? É verdade. Acredite em mim. Jesus uma vez disse assim, olha, qualquer um que se levantar contra um dos meus pequeninos, um dos meus ungidos, está se levantando contra mim, porque ele é meu ungido. Olha a expressão que ele usa, pequeninos. Você é ungido. Diga para quem está do seu lado aí. Vamos lá. Vamos lá, você é ungido. Vamos, vamos. Dá um tapa assim, ó, na cara dele, ó. Acorda. Você é ungido. Mas por que que alguns ungidos triunfam e outros ungidos não triunfam? Esse é o alvo da nossa mensagem aqui nessa manhã. Amém ou não amém? A resposta é que na maioria das vezes nós permitimos que situações, adversidades, tirem a nossa confiança. Quando você lida com alguma situação que foge ao seu controle, que foge ao seu domínio, você perde a confiança. Você perde o foco da unção, você perde o foco do Espírito e você se transporta de volta para a sua limitação natural. Os irmãos entenderam o que eu disse ou não? Quem entendeu, diga amém. Vou repetir, que isso é muito importante. Às vezes lidamos com situações, com circunstâncias, com problemas, com adversidades que fogem ao nosso controle. E aí nós nos esquecemos da unção, porque perdemos a confiança. Quando perdemos a confiança, então nós retornamos à nossa condição anterior de homem e de mulher natural. Nós vamos lembrar dos velhos tempos. E nós sabemos que sem a unção, nós não vamos prevalecer. E você já viu como que nós, olha para mim, você já viu como que nós facilmente somos levados de um lado para o outro? Facilmente você é transportado do sobrenatural para o natural. Porque no sobrenatural, para você triunfar numa situação em que uma pessoa natural não triunfa, você precisa da unção. Mas quando você perde a confiança, então você volta para o natural. E aí é quando você entra em desespero, é quando você chora, é quando você quer deixar Jesus, quer deixar a igreja, é quando você quer se matar, é quando você, sabe, quer chutar tudo para cima. Aí você diz assim, mas bispo, eu perdi a unção? Não, você não perdeu a unção. Então por que eu fico assim? Porque você perdeu a confiança. Você perdeu a confiança. Há uma historinha que eu vi há muitos anos atrás, e tem um bom tempo que eu não conto ela aqui para vocês. Há muitos anos, há umas 3 décadas atrás eu vi isso. E o pastor que ministrou isso era um pastor americano que já morreu com 90 anos, pastor Morris Cerulo. Ele contou uma experiência que aconteceu lá nos Estados Unidos, porque o pior lugar do mundo para você dirigir é nos Estados Unidos. É o pior lugar do mundo. Porque
Porque só tem reta. Não tem curva. Sério, irmão. Só tem reta. Dá uma agonia aquilo. E você não pode passar de 110. Se passa, sai um guarda, parece que do quinto dos infernos. Ninguém sabe, parece que a viatura estava assim, escondida na nuvem. Ou então sai de dentro do chão, quando você vê, está aquelas luzes piscando atrás de você. Eu quando vou lá não dirijo, porque se eu dirigir eu vou preso. Falei, irmão, vocês dirigem aí, porque eu não tenho paciência para isso não. O pé de vocês já está calibrado, o meu não está não. Mas aí o pastor Márcio contou uma experiência, disse que numa cidadezinha do interior, americana, então passava essas avenidas, uma estrada, né? Uma reta imensa, e tinha uma delegacia de polícia, né? Polícia Federal de controle. E esses caminhões grandes, essas carretas, tinham que chegar, tinham que parar. Essa coisa toda que a gente vê aqui no Brasil, de balança, de conferência. Né? E também o sistema é o mesmo. Vem as placas diminuindo. 75 milhas, 60 milhas, 50 milhas, 40 milhas, 20 milhas. Vem diminuindo. E o xerife que tomava conta dessa delegacia, ele era um senhor de 70 anos, manco, magro. Quer dizer, uma pessoa que se olhava assim, caía. Aí, quando ele vê que o caminhão passou no 75, não diminuiu, passou em 60, não diminuiu, passou em 50 e 40, não diminuiu, ele saiu da delegacia, arrastando, magro, debilitado. Ele vai para o meio da estrada e o camarada vem, pô! E ele no meio da estrada levanta a mão. E manda um caminhão a 100 por hora parar. E o caminhão vem, e ele está lá em pé. E a 10, 15 metros o cara mete o pé no freio, trava tudo e para, né? A frente do caminhão quase no nariz do senhor. Aí desce do caminhão, um cara assim, deixa eu ver, aqui não tem. Tem falta. Mas o problema do marido o outro era músculo, irmão. Não era flacidez, né, Marino? Aí desce um cara, um brutamontes, entendeu? Pelo que o pastor descreveu, mais ou menos da minha altura, quase 2 metros de altura, sabe? Cada braço dessa grossura, entendeu? E o Josimar, o cara desce, aí o delegado fala assim, você está preso. Aí o cara faz assim. Ele põe a algema, leva para dentro da delegacia. Moral da história. Por que aquele cara freou um caminhão, uma carreta daquele tamanho, vendo um homem frágil, aleijado, com a mão levantada no meio da estrada? Por que quando ele dá a voz de prisão, você está preso, ele estende os 2 braços para ele colocar o algema para ir preso? Sabe por quê? Porque de longe, quando ele viu aquele homem com a mão levantada, o problema não era o homem, era o que estava aqui no peito dele. Quando o sol bateu, ele disse, e brilhou uma estrela de xerife, e falou, esse é o delegado. Se eu passar por cima dele, metade da polícia desse estado vai estar atrás de mim, e eu vou para pena de morte. Ele parou. Não foi por causa do delegado, mas foi por causa do que aquele homem tinha. Ou seja, aquele delegado não se intimidou com o tamanho do caminhão, não se intimidou com o tamanho do motorista, porque ele confiava na sua unção. Entenderam a comparação que eu fiz? Em que ele confiava? Alguém deu uma unção para ele. Alguém diz, você é um delegado e todo mundo tem que obedecer a você. E se passarem por cima de você, a gente resolve.
Você recebeu o Espírito Santo. Aleluia. Você tem esse sinal. Olha para mim, irmãos. Demônios, quando te veem de longe, te reconhecem. Pessoas que convivem com você também te reconhecem. É impossível, sabe, você conviver no meio de pessoas e elas não sabem que você tem a unção. É impossível Satanás olhar para você e não ver que você tem a unção. E ele consegue ver isso melhor do que as pessoas. Porque ele consegue, no espírito ele consegue enxergar isso. Então você é ungido. Mas então por que alguns ungidos triunfam e outros não? Diga, perca da confiança. O que a perca da confiança produz? A perda da confiança anula a unção. Imagina esse delegado. Ele vendo aquele caminhão, aquela imensa carreta, sem diminuir a velocidade. Mesmo com uma estrela no peito. Imagina isso. Ele olhando bem para aquela situação e falou, o quê? Eu vou sair lá para parar esse cara? Vou nada. E o sujeito teria passado, teria ido embora. É o que você tem feito, você tem permitido muitas coisas. Você tem permitido Satanás fazer da sua vida uma avenida. Ele entra e sai, vai e volta a hora que quer. Perdi a unção? Não. Você simplesmente anulou o poder da unção. É a unção, é a confiança que libera a unção. Mas, para a gente caminhar para o final, qual o principal fator que reprime a unção, que anula a unção? Que você tem, mas você não tem confiança de usá-la ou de liberá-la. Fala comigo assim, intimidação. Diga outra vez. Diga outra vez. O que é intimidação? Intimidação é um sentimento de inferioridade que você tem diante de coisas, diante de situações e diante de pessoas. Esse sentimento de inferioridade, ele simplesmente passa a te controlar. Porque ele vai mostrar agora sua condição. Ele vai mostrar para você a sua fragilidade. Quem está me entendendo, diga amém. Ele vai mostrar para você a sua incapacidade. Vai mostrar para você o quanto você é pequeno. Então, quando você avalia a situação, quando você avalia as pessoas que você está diante delas, quando você avalia o ambiente em que você está, ali tem um espírito de intimidação. Porque se você passar daquela linha para outra, você cresceu, você avançou. Diga aleluia. Então o que a intimidação, o espírito de intimidação busca te fazer? Manter você aqui. Eu não posso deixar ele passar dali. Quem está me entendendo? Quantos de nós que não somos vítimas desse espírito? Todos os dias. Todos os dias nós lidamos com esse espírito de intimidação. Todas as vezes que você busca por algo na sua vida, você vai sofrer uma intimidação. É um pensamento maligno que vem? É alguém que diz algo para você para te desanimar? Sabe? É alguém ou uma situação que quer se impor diante de você e você então encolhe. Quem está me entendendo, diga amém. Por quê? Aquilo ali gera em você um sentimento de inferioridade. Você entra no ambiente para resolver uma coisa e você fica lá no cantinho. Mas eu me libertei disso depois que eu descobri esse demônio. Eu perdi muitas boas oportunidades na vida por causa de intimidação. Mas muita coisa boa.
Até para o ministério, até para a igreja. Eu me senti tão pequeno, tão insignificante diante de algumas situações. Falei, nem adianta ir lá, nem adianta falar, nem adianta chegar. Olha quem sou eu. Eu anulei a unção. Porque se eu for, ou se eu tivesse ido, a unção se manifestaria. E ao invés de pessoas, coisas e ambientes me dominar, eu é que os dominaria. Porque a unção gera domínio, controle e autoridade onde você a libera. Então nós lidamos com esse espírito de intimidação. E quando que ele se revela? Uma das situações que ele se revela é com ameaças. Diga, ameaças. Vamos ler 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 ao 4. 1 Reis 19, de 1 a 4. Já estou chegando aqui no momento de oração. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas de Baal à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, assim me façam os deuses e a outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi. E viu a Bérseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. E disse, já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Essa história me chamou muita atenção, porque Elias foi um dos profetas de ministério profético com grande relevância no cenário profético e espiritual de Israel. As obras de Elias são espetaculares. As obras de Elias são espetaculares. Uma delas, ele orou para que não chovesse. Por 3 anos e meio não choveu. E depois ele orou para que chovesse. E quando ele orou para que chovesse, choveu. Porque ele era ungido. Quem está me entendendo, diga amém. Você percebe que a unção, ela controla não só aquilo que tem vida, mas também controla o que não tem vida. Até o que não tem vida escuta um homem ou uma mulher ungido. Então Elias orou e disse, não vai chover. Acabou. E depois a chuva só voltou quando ele orou. Olha que feito. Um outro feito de Elias que é esse. O povo de Israel estava em dúvida. Quem era o Deus verdadeiro? Baal ou Deus dos seus antepassados, seus pais? Então vamos fazer uma prova. Eles vão para o Monte Carmelo, levantam o altar. Vocês conhecem um pouco dessa história. E Elias fala assim, vamos orar. O Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. E ele então pegou os profetas, chamados profetas de Baal, que serviam a rainha Jezabel, e falou, pode começar vocês. Eu não vou estragar a festa de vocês. Pode começar vocês. E a Bíblia diz que eles a noite inteira clamaram, gritaram, rasgaram o corpo, entendeu? E não veio nenhum fogo sobre o holocausto. Quando chegou de manhã, Elias falou assim, já terminou? Talvez Baal não veio porque foi passear e deixou vocês aqui sozinhos. Ainda fez gozação com a cara deles. Arruma tudo isso aí. Aí arrumaram, ajeitaram o altar. Joga água. Espera aí, fogo pegar no negócio molhado? Fogo pegar em papel molhado? Não é gasolina. Joga água. Aí jogaram água no negócio todo. Aí Elias faz uma oração de 30 segundos. E desce fogo do céu. E consome tudo aquilo. Presta atenção. E os profetas são mortos. A espada. Quando a notícia chega para a rainha. Quando a notícia chega para a rainha. A derrota que ela teve com o profeta. Ela diz assim, avisa para Elias que amanhã, essa hora,
ele vai estar morto como os meus profetas. Eu vou matá-lo. Avisa ele. Quando a notícia, a ameaça de morte chega para Elias, o que Elias faz? Irmão, vamos falar um negócio assim, vamos ver para o lado racional. Diga, racional. Espera aí. O cara ora para não chover e não chove. Entende? O cara ora para chover, chove. O cara ora para descer fogo do céu, desce. Agora alguém vê assim, vou te matar até amanhã. Eu falo, pode vir. Pode vir. Não era lógica? Mas você vê como que esse espírito de intimidação age? Quantas vitórias relevantes você já teve na sua vida? Desde que você tenha andado com Jesus. Você tem muitos testemunhos. É ou não é? Tem muitos testemunhos. Mas agora você já percebeu? Que às vezes, depois de uma grande vitória e tal, vem alguma coisa. Uma palavra, vem uma ameaça, vem uma suspeita. Sei lá, sabe, Satanás se apresenta de alguma forma. Aí você que teve uma vitória tão expressiva, aí você se sente intimidado com aquilo. Veja como que esse espírito de intimidação é poderoso. O que esse espírito de intimidação fez? Bloqueou a unção de Elias. Elias perdeu a unção? Não. Mas a intimidação bloqueou a liberação da unção. Ao invés dele ficar e esperar, e quando Jezabel aparecer, só não dá mais um passo que você vai ser queimada também. Porque afinal de contas, é o homem que orou para não chover. E orou para chover. Pediu fogo do céu há 2 horas atrás. Matou os profetas todos. E agora ele foge porque alguém disse, amanhã você vai estar morto. Eu mandava o mensageiro de volta, fala para Jezabel voltar. Fala para ela resolver isso uma vez, já estou esperando ela aqui. Manda ela vir logo. Quando ela chegar, mais um passo e você vai ser queimada. O que ele faz? Ele foge. Por quê? Ele cedeu ao espírito da intimidação. Veja se as oportunidades que você já perdeu na sua vida, veja que os desafios que você teve e você não enfrentou, veja se você não ficou preso pela intimidação. Esse é o seu maior inimigo. Esse é o seu maior adversário. Porque a intimidação, ela consegue, quando você dá atenção a ela, você consegue reter a unção. Você prende a unção. E aí então você volta a viver uma vida limitada. O que Elias faz? Foge, esconde, vai para o deserto. E o que ele pede? A morte. Ué, ele fugiu de Jezabel para não morrer. É igual está dizendo, Deus pode me matar. Morrer tanto faz na mão de Jezabel, na mão de Deus é morte. Veja o parafuso que ele entrou. Quem está me entendendo? Quantas vezes a gente fica confuso, né, gente? Já ficou confuso alguma vez? Já? Elias está confuso, ele está falando nada com nada. Correu para não morrer, agora está dizendo, me mata, Deus. Eu preferia morrer lutando com Jezabel. Mas não, ele foge, ele esconde. Quem está comigo aqui, diga amém. A intimidação adormece a unção. Vamos lá, 2 Timóteo 1,6. Olha isso. 2 Timóteo 1,6. Você está me entendendo mesmo, gente? Eu quero que você nessa manhã saia daqui ousado. Porque nessa semana de milagres, se você não for ousado, você não vai ver glória. Você precisa chegar aqui essas 7 noites, ó. Como é que diz aí? Você precisa chegar aqui turbinado, ativado, doidão. Entendeu? É assim que você precisa chegar aqui. Porque quando você chegar aqui com esse espírito, você vai ver as portas que vão abrir para você. Mas se você vir para uma semana de oração de milagre, todo vamos ver se Deus... Não é Deus, não! Você precisa liberar unção. Essa unção vai ser liberada essas 7 noites. Diga aleluia. Olha lá, olha lá. Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti
pela imposição das minhas mãos. O que aconteceu com Timóteo? Timóteo era discípulo de Paulo. Paulo mandou Timóteo para uma igreja chamada, uma igreja na cidade de Éfeso. Falamos muito dessa igreja aqui. E quando Timóteo chegou dentro dessa igreja, ele começou a pastorear essa igreja, foi a maior igreja daqueles tempos. Calculo que essa igreja tinha aí de cerca de 25 a 30 mil membros. E quando Timóteo começa a pastorear essa igreja, ele começa a ter resistências de alguns líderes da igreja. Resistência de alguns discipuladores, de alguns pastores. Resistência da liderança. Ele começou a ter dificuldade e esse pessoal começou a intimidá-lo. E à medida que eles vão intimidando Timóteo ia recuando. Os novos que chegaram naquela igreja, que não conheceu Paulo, que foi o fundador, quando Timóteo chegou, eles perguntavam assim: você é discípulo de Paulo? Ele: sou. Esse cara que não sai da cadeia? Timóteo começou a sentir vergonha de ser discípulo de Paulo. Eu sou discípulo de um cara que toda semana vai preso. Uns 3 meses atrás, eu encontrei com o irmão aqui e falou: bispo, hoje eu me segurei para não pegar uma pessoa. Falei: mesmo, irmão? Mas me deu tanta raiva. Eu ia sair do espírito, eu ia pegar ele. Falei: por quê? Quando ele perguntou de que igreja eu era, falei: e aí? Eu falei que eu era daqui. Aí ele falou para mim: ah, você é daquela igreja, daquele pastor doido, que já mudou 3 vezes de lugar, que constrói, gasta o dinheiro do povo com dízimo e oferta para fazer reforma e depois vai embora? Você é de lá? Ele falou: sou. E não fala outra vez não, que eu quebro tua cara. Não, ele falou: pra cima de Moá, não. Mas tem irmãos que ouvem isso e ficam assim: é, Deus sabe todas as coisas. Então Timóteo está acuado, Timóteo está lá no canto. Não tem mais unção, não flui. Aí Paulo diz: ô Timóteo, acorda, filho. Você está cedendo à intimidação desses irmãos aí? Encara eles. Você está sendo intimidado pelas minhas cadeias? Levante a sua voz. Lembra do dom que você recebeu quando eu orei por você? Traz ele de volta, ele está com você. Diga aleluia. Mas Timóteo estava passando por um tempo de intimidação. Você precisa voltar à sua posição, irmão. Olha para mim, você precisa voltar. Você precisa exercer da sua posição. Lembra semana passada? Da sua posição de autoridade. Você precisa liberar a sua unção. Você precisa exercer essa autoridade. E você exerce essa autoridade quando você libera a unção. O Espírito Santo está em você. Há 500 anos atrás a gente cantava uma canção na igreja. O Espírito Santo está em você, o Espírito Santo se move em você. E aí a gente termina com 1 Reis 19, 9. 1 Reis 19, 9. Olha que pergunta indecente. E ali Elias entrou numa caverna e passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele. Ele disse: o que é que você está fazendo aqui? Ô Elias, o que você está fazendo aqui, cara? Para Deus perguntar para Elias: o que você está fazendo aqui? É porque ele não estava onde ele deveria estar. Onde ele deveria estar? Encarando Jezabel. O que você está fazendo aqui? Em outras palavras, o que você está fazendo com a sua unção, Elias? Com o espírito profético de ousadia, de coragem que eu te dei. Eu não te dei esse espírito de ousadia, de coragem profético, para você ficar aqui escondido numa caverna escura. Ô, racha fora, sai daqui.
Segue por tal caminho. Deus está chamando você hoje. Levanta, põe-se de pé, profetiza, fala, encara as adversidades, vai para cima, libera a unção, porque a unção quebra o jugo, libera a unção gera rompimento. Oh! Aleluia! Aleluia! Você já foi mais ousado, hoje está com essa cara de bobo aí. Não é, tem o bobo natural e tem o bobo espiritual. Não é, desculpa, não estou ofendendo você não. Mas hoje você é um bobo espiritual. Tudo é coitado. Não, meu irmão. Eu estou... Né? Às vezes você desaparece da célula da igreja, vai um irmão ligar para você e fala, não estou atendendo ninguém. Estou dentro da caverna. Bate a sua casa, olha, ele mandou avisar que não quer conversar com ninguém. Entendeu? Está dentro da caverna. O Espírito Santo trouxe você aqui nessa manhã. Para dizer, o que você está fazendo? Por que você está aqui? Por que você está desse jeito? Você precisa se levantar, você precisa proclamar de novo. Você precisa orar, você precisa determinar. Você precisa pôr de pé. E você, sabe, voltar naquele ambiente, voltar naquele lugar, entrar dentro daquela situação de novo. Porque quando você fizer isso, a unção vai ser liberada. Não importa o tamanho do caminhão, não importa o tamanho do motorista, não importa o quanto você é frágil. O importante é o que está aqui, ó. E aqui tem unção. Diga, aqui tem unção. Aqui tem unção. Aqui tem a unção. Vamos aplaudir o seu nome nessa manhã.